Você já ouviu falar no Teorema de Pitágoras e não entendeu direito como ele funciona? Não pira! Vem comigo que hoje eu vou te explicar de um jeito simples quem foi Pitágoras, como esse teorema funciona e por que ele é tão importante até os dias de hoje. Teorema de Pitágoras. Os temas abordados serão quem foi Pitágoras, qual a importância desse teorema na matemática, suas aplicações, como funciona e como a gente utiliza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história do Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego antigo. Ele foi conhecido por sua contribuição para a matemática, especialmente o Teorema de Pitágoras, e por suas ideias filosóficas sobre a natureza dos números e do universo. Além disso, ele fundou uma escola de pensamento, conhecida como Pitagorismo, que influenciou outras áreas, como ética, moral, educação e higiene. Pitágoras acreditava que tudo é número. Ele tinha uma visão de mundo onde os números são a essência da realidade. Ele também explorou a relação entre os números e a harmonia musical. Qual que é a importância desse teorema? Esse teorema é a base da geometria e aparece em várias áreas, como engenharia, física, arquitetura e até em jogos de computação gráfica. Ele permite calcular distâncias, resolver problemas de ângulo e até localizar objetos no espaço. Além disso, o Teorema de Pitágoras é fundamental para entender as relações trigonométricas, pois a definição de seno e cosseno envolve as medidas dos lados de um triângulo retângulo, que são precisamente aquelas relacionadas pelo Teorema de Pitágoras. E quais são as aplicações desse teorema? Ele pode ser aplicado na construção civil, para checar ângulos retos e calcular diagonais, em mapas e GPS, para medir distâncias em linha reta, na engenharia e desenho técnico, para obter medidas exatas e verificar esquadros, na física e na aviação, para calcular deslocamentos e vetores, na matemática, para resolver triângulos e formas compostas, na computação gráfica e jogos, para medir distâncias entre pontos na tela. Como que funciona esse teorema? O Teorema de Pitágoras ele é usado em triângulos retângulos, aqueles que têm um ângulo de 90 graus. Ele afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como podemos observar no triângulo ao lado, a hipotenusa é representada pelo segmento de reta C, que está oposta ao ângulo de 90 graus, e os catetos serão o segmento de reta A e B, e são eles que formam um ângulo de 90 graus, que normalmente é representado por esse quadradinho. Agora nós vamos entender uma das linhas de raciocínio que foram criadas posteriormente para explicar a lógica por trás da fórmula. No triângulo da direita, a gente pode observar esses triângulos verdes que estão um opostos ao outro e esses rosas que estão um opostos ao outro também. A linha de raciocínio é a seguinte: se você colocar esses triângulos intercalando linha A com linha B, eles vão estar todos com a hipotenusa virada para o lado de dentro. Ou seja, se tem hipotenusa em todas as retas, significa que isso é um quadrado perfeito em que todos os lados dele é igual à hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado vai ser a área desse quadrado amarelo. Aqui do outro lado, a gente agrupou os dois quadrados verdes e os dois quadrados rosas. O que aconteceu? Onde a gente juntou eles, a gente traçou um outro quadrado aqui pelo lado de fora e conseguimos encontrar mais dois quadradinhos amarelos. Se a gente observar o tamanho da lateral de cada um, como esse daqui de cima, a gente tem um lado A e outro lado A, ou seja, A ao quadrado. E se a gente analisar esse daqui de baixo, a gente tem um lado B e outro lado B, ou seja, B ao quadrado. Logo, a área desses quadrados serão A ao quadrado e B ao quadrado, e quando somadas, obtemos a hipotenusa ao quadrado. Daí vem a fórmula: A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado.
E como que a gente utiliza essa fórmula? Nesse caso, a gente quer descobrir a hipotenusa desse triângulo, que tem um cateto medindo 4 e o outro medindo 7. Porém, a gente também pode utilizar essa fórmula para encontrar algum cateto, sendo que a gente tem o valor de um dos catetos mais a hipotenusa, ou seja, é só a gente trocar na fórmula. Mas nesse caso, como a gente quer encontrar a hipotenusa mesmo, vamos ver como que ficaria a conta. O primeiro passo é sempre identificar os catetos e a hipotenusa. Com isso, aplicamos os valores encontrados à fórmula. Nesse caso, teremos a hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Resolvendo as potências, obtemos a hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 49. Somando esses dois números, obtemos a hipotenusa ao quadrado é igual a 65. A potência é passada para o outro lado da equação como raiz. Com isso, chegamos à conclusão de que a hipotenusa é igual a raiz quadrada de 65. Aqui a gente tem outro exemplo de como utilizar. Se um triângulo tem catetos de 3 metros e 4 metros, quanto mede a hipotenusa? Vamos analisar aqui os lados. Nesse quadradinho do lado de cá, do lado do ângulo de 90 graus, ele vai estar medindo 3 quadradinhos. E no de cima, ele vai ter 4 quadradinhos. E aí, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 4 ao quadrado, que é outro cateto. E aí, a gente vai somar 9 mais 16, já que esses são os quadrados dos números anteriores, que vai dar a hipotenusa, que vai ser igual a raiz de 25, que é a soma desses dois números. Sendo que a raiz quadrada de 25 é 5, então a hipotenusa vai medir 5 metros. Esse daqui é um exercício prático para você exercitar aí na sua casa. Eu vou te dar um tempinho para você resolver. Se quiser, pode pausar o vídeo e depois eu venho com a resolução. Agora vamos ver como vai ficar essa conta. No triângulo retângulo ao lado, podemos observar que a nossa hipotenusa é o lado C, que é o que queremos descobrir. E os catetos serão os segmentos de reta A e B, que estão formando o ângulo de 90 graus. Sabendo que A mede 8 metros e B mede 15 metros, substituímos na fórmula, obtendo 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a C ao quadrado. Agora, resolvemos as potências. 64, que é igual a 8 ao quadrado, mais 225, que é igual a 15 ao quadrado, igual a C ao quadrado. Passando a potência para o outro lado, em forma de raiz, obtemos a raiz quadrada de 289, ou seja, C é igual a 17 metros. Viu como o Teorema de Pitágoras é muito mais do que uma fórmula? Ele está em toda parte. Alguma dúvida? Deixe nos comentários, curta e compartilhe para nos ajudar. Até a próxima!